Bom pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Cristão. Essa semana eu vou trazer um daqueles vídeos que eu já queria gravar há algum tempo e que provavelmente vai gerar uma revolta de ambos os lados, porque eu não vou conseguir conciliar aqui a minha opinião nem com cristãos, nem com homossexuais, mas eu tenho que trazer meu ponto de vista sobre esse tema, eu achei que estava na hora, então o vídeo dessa semana é sobre a homossexualidade. Para começar, eu quero falar que provavelmente eu não vou agradar nenhum dos dois lados nesse vídeo, nem cristãos, nem homossexuais, porque a minha opinião vai ficar mais perto do em cima do muro, digamos assim. Eu nunca fui ativo nessa questão contra a homossexualidade, nem na época que eu frequentava a igreja. Eu sempre fui um cara mais tranquilo com relação a isso, sempre fui um cara mais mente aberta. Tá? Eu não sou a favor da homossexualidade, como vocês devem imaginar, mas também não sou contra, digamos assim. Eu vou começar falando um pouco mais de teoria, daquilo que eu consegui recolher para a pauta do vídeo, daquilo que eu achei interessante falar aqui com relação a constatações, e lá para o final eu vou deixar minha opinião. Então, se você quer saber a minha opinião sobre a homossexualidade, assista o vídeo até o final, e se você quiser comentar aqui embaixo, também assista o vídeo até o final. Por favor, não seja idiota de ver, sei lá, 3, 4 minutos de vídeo e já vir comentar aqui embaixo que eu sou homofóbico ou coisa do tipo. Tá? A primeira coisa que eu descobri e que hoje eu tenho convicção é que a homossexualidade não é uma escolha, tá? Tem muito cristão que acha que o homossexual escolhe ser homossexual, ou que a pessoa tem um certo tipo de safadeza, ou quer aparecer, alguma coisa do tipo. Tá muito claro para mim que a homossexualidade ela é uma condição do indivíduo e não uma escolha. Nenhum indivíduo em sua sã consciência, nenhuma pessoa em estado normal de consciência ia preferir apanhar, sofrer preconceito, perder vaga de emprego, perder vaga em instituição de ensino, em comparação com um caminho heterossexual onde tudo é muito mais fácil. É óbvio que para todo fato há uma exceção, toda regra tem sua exceção que confirma a regra. Então pode ser que você conheça alguém que é homossexual porque quer aparecer, porque quer chamar atenção, ou porque tem algum tipo de safadeza mesmo, pode ser que tenha alguém, não estou dizendo que ninguém escolheu ser homossexual, pode ter alguém que tenha escolhido, mas a grande maioria dos homossexuais não escolhem ser homossexuais, então na grande maioria dos fatos de homossexualidade não foi questão de escolha. Outra constatação também muito interessante é que a criação não interfere também, se você vai virar homossexual ou não. Tem muito cristão e conservador que diz que se você criar bem o seu filho, se seu filho for criado de determinada forma, então ele não vai virar homossexual. E através dessa constatação aqui eu vou dizer que não, que isso não tem base nenhuma. Através de alguns dados que eu coletei para fazer essa pauta, através de alguma pesquisa que eu fiz, eu descobri que realmente isso não tem nenhuma interferência. Porque, por exemplo, antigamente existiam meninos que nasciam com o seu aparelho sexual não desenvolvido ainda, ele era muito pequenininho. Então os pais e as mães não sabiam se era um menino ou menina e decidiam criar esses meninos como meninas. Então eles usavam roupa de menina, brincavam com meninas, tinham brinquedos de meninas, eles eram influenciados o tempo inteiro a ser meninas. Porém, quando chegavam na puberdade, lá para os seus 12, 14 anos, esses meninos cresciam, criavam corpo, a voz engrossava e os testículos desciam, né? O aparelho sexual de fato era desenvolvido completamente. E aí todo mundo percebia que de fato não era uma menina e sim um menino. E nem por toda essa criação como menina, ele virou homossexual. Então, todos esses meninos, ou a grande maioria deles, se tornavam heterossexuais depois que se descobriam meninos, mesmo tendo sido criados como meninas mesmo tendo vivido a sua infância inteira no meio de meninas, brincado com meninas, com brinquedos de meninas, eles cresciam e se tornavam homens heterossexuais, o que quer dizer que realmente a criação não influencia em nada. Nós temos diversos meninos que são piá de prédio, como a gente costuma dizer, que são meninos criados dentro de casa, super educadinhos, né? Criado com a avó, popularmente falando, e que são heterossexuais, e a gente tem um monte de menino da roça aí, que é criado a ferro e fogo e que cresce e acaba virando homossexual. Então a criação também não tem nada a ver com a homossexualidade, isso é uma constatação. E a terceira questão é que provavelmente você está atribuindo a homossexualidade, eu também vou ter que discordar de você se é isso que você acredita. Ninguém nasce homossexual. Eu acredito que quando você me ouviu falar que era uma condição, que não era escolha, que a criação não interferia, você estava esperando que eu dissesse que o ser humano nasce homossexual, que o homossexual nasce homossexual. Para começar, a biologia não explica a homossexualidade. A homossexualidade ela não é um terceiro sexo, como muita gente acha. Tá? Então na biologia existe homem e mulher como sempre existiu. Obviamente que a gente tem aqueles cromossomos X0 e tal, mas sempre homem
e mulher, tá? Ou ser indefinido, mas não existe um terceiro sexo, tá? Um terceiro gênero. A genética também não explica, como Silas Malafaia grita para todo mundo ouvir, só que a genética não é importante aqui, tá? De fato, não existe gene gay, mas também não é necessário que exista para que exista homossexual. Então a questão da genética não é importante. Eu tô falando mais da questão cromossômica mesmo, tá? Da questão gametofítica mesmo. E não existe como se gerar um ser humano homossexual. Ninguém nasce homossexual, não tem um gênero homossexual, tá? É isso. E um segundo ponto pelo qual eu acredito e tenho quase convicção que ninguém nasce homossexual é porque as crianças não nascem sexuadas mesmo. As crianças não têm libido, as crianças não têm interesse sexual em nada. Então, quando você tem 6, 7, 8, 9 anos, você não vê sexo nas coisas. Tanto é que a gente viu uma série de filmes, uma série de séries que tinha um monte de conteúdo sexual e que a gente era pequeno e não percebia. Porque a gente era de fato inocente, a gente era assexuado, tá? A gente não tinha atração sexual por nada. Então, crianças não têm atração sexual nem por pessoas do mesmo sexo, nem por sexo oposto. Então, como pode uma criança ser homossexual? Sabe? Como pode uma criança de 6, 7 anos ser homossexual? Se ela não tem desejo sexual ainda por nada, ela não tem atração física por ninguém, né? A não ser, obviamente, atração física fraternal ou de amizade, mas assim, sexual, que é o que a gente está usando aqui, a criança não tem esse tipo de atração. Então ela não pode ter nascido homossexual. Eu acredito que lá para a puberdade, quando a criança começa a desenvolver os seus hormônios, e aí de fato ela começa a desenvolver a sua atração sexual, eu acho que aí pode ser que se dê um conceito homossexual. Pode ser que nessa fase ela se descubra homossexual, ela se torne homossexual, né? Essa fase onde ela desperta para sua vida sexual mesmo, quando ela desperta para o seu interesse, para o seu desejo, né? Para sua libido. Então talvez nessa fase a pessoa se torne homossexual, mas nascer homossexual ninguém nasce. E não vem com aquele papinho de trejeito não. Tem um monte de gente que nasce com trejeitos homossexuais e crescem e são heterossexuais. E tem um monte de gente que nasce com um jeitão de homem, de machão, e cresce e vira homossexual. Então não vem com essa ideia de trejeito, de que quando é pequeno a gente já vê que é homossexual e cresce e não tem como ser outra coisa. Porque isso comprovadamente não é um fato. Libido é que nem gosto. A gente gosta de uma coisa e não existe um motivo por que a gente gosta daquilo. A gente gosta e pronto. Por exemplo, eu não gosto de mandioca frita. Todo mundo da minha família gosta de mandioca frita. Eu não gosto. Toda a minha família gosta de cuscuz e eu não gosto. Então, e também tem muita coisa que eu gosto e minha família não gosta. Então, assim, gosto não é explicado, não dá pra você explicar gosto. Você gosta e pronto. E a homossexualidade é a mesma coisa. Se você tem libido pelo sexo oposto, paciência, você não tem como explicar isso. Não é uma escolha sua. Você simplesmente gosta do sexo oposto. Agora, se você tem uma libido pela pessoa do mesmo sexo, a mesma coisa. Você não pode explicar isso. Você não pode escolher isso. Você nasceu gostando de pessoas do mesmo sexo. Paciência. É assim que a sua libido funciona. Lembrando também que homossexualidade engloba muita coisa. Então homossexualidade não poderia de forma nenhuma ser um terceiro gênero, porque dentro da homossexualidade existem diversos grupos. Existem homens que pensam como mulher, existem mulheres que pensam como homens, existem homens que saem com homens e com mulheres, existem mulheres que saem com os dois, existem mulheres que só saem com mulheres porque têm atração por mulheres, existem homens que só saem com homens porque têm atração por homens, e existem homens que acham que são mulheres e mulheres que acham que são homens. Então, dentro da homossexualidade, existem diversos tipos de homossexuais. Então, não pode ser só um terceiro gênero, teria que ser um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, se fosse de fato um gênero. Então, o que eu acho que é homossexualidade? Como eu acho que a homossexualidade se dá? É o que eu vou falar agora, através da minha opinião. Bom, como eu já dei aqui alguns indícios, quando eu estava falando sobre as constatações, eu acredito que a homossexualidade se dá na fase da puberdade. Eu acho que quando você atinge a puberdade, você gera hormônios que vão te atrair para o sexo oposto ou para o mesmo sexo. Você vai criar libido pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Agora, o que faz você criar libido pelo mesmo sexo, eu não sei explicar, tá? De fato, eu não tenho conhecimento, eu não vou ficar aqui inventando coisas para falar para vocês, tá? Porque eu realmente não sei, tá? E na área científica, na área intelectual, na área acadêmica, a melhor coisa que você pode falar, como eu já falei aqui em outros vídeos, é não sei, tá? Se você não sabe, não vai inventar base porque você não sabe. Simplesmente fala que não sabe. Eu realmente não sei por que isso acontece. Mas eu tenho uma tendência muito alta a acreditar que isso acontece na puberdade, porque é quando a gente desperta para a nossa libido, tá? É quando a gente tem aquele interesse por pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo. Então é mais ou menos nessa fase que eu acredito que nasce a homossexualidade no indivíduo, até porque a grande maioria dos homossexuais se descobrem nessa fase da puberdade. Embora eles talvez só se revelem um pouco mais para frente, é nessa fase que eles começam a perceber que eles gostam de pessoas do mesmo sexo. Mas você não tem nenhuma ideia de como isso acontece? Bom, eu acredito que a homossexualidade pode surgir por diversos motivos.
E um deles, provavelmente você conhece alguém que se encaixa nesse motivo, é aquele que se decepcionou com o sexo oposto. Então aquela menina que se decepcionou com diversos caras e que agora se apaixonou por uma mulher e está muito feliz, e aquele cara que se decepcionou com várias meninas e agora achou um cara e está muito feliz. Esse tipo de causa para a homossexualidade existe e tem que sim ser levado em consideração. Então, um dos motivos para a homossexualidade, comprovadamente, é esse, de decepção com o sexo oposto. Obviamente não é a maioria, está longe disso. Um outro motivo que também foi cientificamente estudado é a questão do abuso sexual. Cientificamente já comprovaram que isso interfere diretamente na sexualidade do indivíduo. Então, uma criança que foi abusada, tá, ela pode sim se tornar homossexual. Não vem dizer que isso é mentira, que isso é balela, porque isso é cientificamente comprovado, tá? Eu vou tentar procurar a pesquisa que fala sobre isso. Se eu achar, porque faz muito tempo que eu li, eu deixo aqui embaixo, tá? Se eu não achar, paciência. Mas no geral o que eu queria dizer é que a homossexualidade de fato se dá através da libido. Então ali na puberdade você vai gostar de pessoas do mesmo sexo, e é isso, não é questão de escolha, não é questão de criação, você simplesmente gosta e pronto, tá? E também pode se dar através de algum trauma que você teve, de algum problema emocional, de alguma decepção, enfim, do seu histórico emocional que você teve durante a sua infância e a sua adolescência. Agora, com relação à tolerância homossexual, e é uma parte importante desse vídeo, eu espero que você homossexual, você cristão, ou você qualquer coisa tenha assistido até aqui e assista até o final, ninguém tem direito de discriminar nenhum homossexual, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Independente de se você é a favor ou contra, se você acha que é normal ou se você acha que não é, ninguém tem direito de discriminar um homossexual. Até porque, em primeiro lugar, o homossexual é um cidadão, e cidadãos não devem ser discriminados por nenhum motivo que seja. Na nossa sociedade nós temos leis que protegem os indivíduos, e se você de fato atingir um indivíduo homossexual, você deve sim ser indiciado, tá? E possivelmente até preso, porque é um tipo de preconceito e todo preconceito deve ser combatido. Agora é óbvio que, como o Pirula falou em um dos vídeos dele sobre efeito Mola, existe também uma tendência muito grande do homossexual a querer privilégios, porque por muito tempo ele foi oprimido, e eu tenho que concordar que foi sim oprimido, e agora ele vai querer privilégios, porque essa mola que estava sendo oprimida, agora ela vai se expandir e vai ocupar um espaço muito maior. Então é uma tendência que homossexuais queiram privilégios. Só que eu vou dizer uma coisa, eu sou contra todo tipo de preconceito, mas também sou contra todo tipo de privilégios. E o que é um combate a um preconceito? Você combate a um preconceito dando a um grupo B aquilo que o grupo A sempre teve e o grupo B nunca teve. Isso você está combatendo um preconceito, você está igualando os grupos. Agora, quando você dá algo para o grupo B que o grupo A não tem, em detrimento daquilo que o grupo B não tinha anteriormente, isso deixa de ser um combate a preconceito e passa a ser um privilégio. Tá? Independente do histórico que esse grupo B teve, ele não tem direito a ter nada a mais do que o grupo A. Porque se ele tiver, você está gerando um novo preconceito. Um preconceito agora contra o grupo A. E não se combate preconceito com preconceito. Eu vou tentar deixar aqui embaixo o link de um vídeo do Clarion que fala exatamente sobre isso. Sobre combater preconceitos com preconceitos e sobre preconceitos e privilégios. Tá? São dois vídeos do Clarion, eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo para você assistir. Porque eles deixam muito claro o que eu estou querendo dizer aqui. Portanto, eu sou sim o cara que é contra a prática homossexual, mas não contra o indivíduo. Eu vi diversos youtubers falando que não existe isso, que isso é uma falácia, que isso é uma utopia, que não tem como você amar o indivíduo e odiar a prática dele. Mas enfim, existe sim. E eu sou contra a prática homossexual, mas sou completamente a favor do indivíduo homossexual, tá? Se você acha que isso não existe, você é um retardado. Eu costumo chamar retardado de ignorante intelectual, mas hoje eu vou dizer retardado de fato, porque é muito comum que você ame uma pessoa, mas odeie a sua prática. Isso é comum, muito comum mesmo, e você faz isso no seu dia a dia. Deixa eu dar um exemplo muito prático para você. Eu tenho diversos amigos de verdade, que praticam pirâmide financeira. Não é por esse motivo que eu deixo de gostar dos meus amigos, mas também não é porque eu gosto dos meus amigos que eu passo a aceitar a prática da pirâmide financeira. Então, de um fato ou de outro, eu continuo gostando dos indivíduos e abominando as práticas. Isso é muito comum. Um exemplo ainda mais prático, que talvez não seja a melhor analogia, que não se encaixa 100% nesse caso, mas eu acredito que pelo menos uns 80% se encaixa. É a questão do time de futebol. Você pode ter um melhor amigo que torce para um time rival. E aí, se você é um cara fanático do futebol, você vai continuar amando seu amigo e odiando a escolha dele. Então, embora não sejam analogias perfeitas, eu quero deixar claro que você pode amar uma pessoa e abominar as suas práticas. Mais ou menos como uma mãe que tem um filho em torcida organizada. Talvez ela não goste da prática do filho na torcida organizada, mas ela continua amando seu filho como filho. Enfim, tem diversos exemplos que eu poderia ficar citando aqui num vídeo de meia hora, tá? Mas eu só quero deixar bem claro que tem sim
como amar o indivíduo e abominar as suas práticas. Enfim, eu acho que esse vídeo está sendo bastante esclarecedor para cristãos e homossexuais e talvez ele esteja caminhando para um bom consenso, pelo menos no meu ponto de vista. Agora, um aviso aos cristãos: sejam mais tolerantes. Eu vou fazer um vídeo depois aqui sobre tolerância, tá? Porque eu tenho visto que a sociedade em geral está muito pouco tolerante, mas os cristãos estão demais. Os cristãos não têm tolerância por nada mais. Então, cristão, seja tolerante. Aquele seu vizinho homossexual, aquele filho do seu amigo, ele precisa de apoio, tá? Apoio. E não é crime nem pecado um cristão apoiar um homossexual. E quando eu digo apoiar, eu estou dizendo num fato de mostrar solidariedade ao homossexual, tá? Todo homossexual é um indivíduo, todo homossexual tem sentimentos, tá? E ele vive uma vida emocional muito abalada, porque ele sofre muitos preconceitos, porque ele tem muitos problemas para arrumar emprego, para entrar numa instituição de ensino, para ser respeitado no seu trabalho. Então, é muito difícil para um homossexual ficar ouvindo o seu preconceito ser gritado para os quatro cantos do mundo, dizendo que ele vai para o inferno, que ele é fruto do capeta, que isso é coisa do demônio. Então, por favor, cristão, seja mais tolerante. Agora, da mesma forma que eu dei uma dura nos cristãos, eu também quero dar uma dura naqueles que são defensores da causa homossexual, tá? Todo psicólogo tem direito de tratar o homossexual se ele quiser, tá? Ninguém pode induzir um homossexual a curar gay, tá ligado? Tipo, você é gay, vai lá que você vai ser curado. Isso não pode. Agora, se o homossexual tem interesse em se tratar com um especialista, com um psicólogo, a fim de reverter a sua libido, o que eu não acho que seja possível também, mas enfim, se ele quer se tratar com o psicólogo tem direito de atender o homossexual. O psicólogo é um profissional e ele tem que atender os seus clientes, se os seus clientes desejarem. Então, se um suposto homossexual quiser ser atendido por um psicólogo, o psicólogo tem direito de tratar sim. E não é você que vai definir se ele pode ou não. E não é o conselho que vai definir se ele pode ou não. Porque ele tem todo o direito de atender o paciente. Da mesma forma, se o homossexual quiser se tratar na igreja através de jejum e oração, ele também pode. Não é você que vai definir se ele pode ou não. Não é o conselho que vai definir se ele pode ou não. Não é o governo, através de leis, que vai definir se ele pode ou não. O homossexual é um indivíduo, tem deveres e direitos. E entre os seus direitos, ele tem direito de fazer o que ele quiser, tá? Inclusive se tratar num psicólogo ou numa igreja, ou no centro de macumba, ou onde ele quiser, tá? Se isso na cabeça dele funciona, por mais que seja um placebo, ele tem esse direito. E não é você que vai proibir ele de fazer isso. Agora, claro, fazendo um adendo aqui, os direitos dos homossexuais não dão novos direitos a eles. Então aquilo que eu, heterossexual, não posso fazer, o homossexual também não pode fazer, porque ele também tem deveres legais, como eu, heterossexual, também tenho deveres legais, tá? Então nada de lei nova para homicídio de homossexual, lei nova para roubo de homossexual, porque roubo é roubo e roubo é crime, tá? Homicídio é crime e deve ser tratado da mesma forma para heterossexual e homossexual. Então, sem leis que possam dar privilégio para homossexuais, beleza? Só que de resto, o homossexual tem que ser tratado sim como qualquer heterossexual e tem que ter seus direitos assegurados e também os seus deveres cumpridos. Agora, para a gente chegar à tão sonhada conclusão do nosso vídeo, que vai unir tudo aquilo que eu já falei sobre constatações e sobre a minha opinião, eu quero deixar bem claro que a conclusão desse vídeo todo é que a homossexualidade é natural, mas não é normal. É natural porque nenhum homossexual escolheu ser homossexual, como eu já falei. Então você não pode julgar um homossexual, você não pode discriminar um homossexual, porque ele não escolheu ser homossexual. Agora, não é normal e você vai ter que aceitar que não é normal, porque foge da curva da norma. E agora eu vou entrar um pouco mais na questão literal da palavra normal. Normal é tudo aquilo que segue a curva da norma. E a norma é tudo aquilo que é maioria em algum local. Então se a gente estiver falando do que é normal no Brasil, a gente vai falar do que é maioria no Brasil. Se a gente estiver falando do que é normal no mundo, a gente vai falar do que é maioria no mundo. E os homossexuais estão muito longe de ser maioria, tá? Em nenhum país homossexual é maioria. Tá? O homossexual chega em média a 10% por país. É óbvio que tem países que tem mais, tem países que tem menos, tem países que a homossexualidade é crime. Só que numa média mundial está aí por volta de 10% de homossexuais, tá? Então ele foge muito da curva da norma. A curva da norma é a heterossexualidade. Então, heterossexualidade é normal, o que foge disso não é normal. Só que isso também não quer dizer que a homossexualidade é uma anormalidade, tá? Não, a homossexualidade, como eu já falei anteriormente, é natural. Só que ela foge da curva da norma, então ela não é normal. Só por esse motivo ela não é normal, tá? Então dizer que a homossexualidade é normal, não é, tá? Mas não deixa de ser natural, como eu já falei aqui anteriormente. Agora, para dar um exemplo claro e científico para você, que talvez goste de ciência, seja um entusiasta, ou seja ateu, ou seja até envolvido com o movimento homossexual e está me criticando porque eu estou falando que não é normal, na cladística filogenética, a dicotomia é normal, tá?
A politomia é extremamente aceitável, tá? Ela é natural, só que ela não é normal, tá? Então, todo cara que for fazer um estudo cladístico, ele vai sempre preferir a dicotomia, tá? Porque a dicotomia é normal. A dicotomia é aquilo que forma a melhor árvore cladística filogenética. Agora, se surgir uma politomia, ele vai aceitar naturalmente, porque a politomia é natural. Chegam momentos da filogenética que precisa de uma politomia. Então ele vai aceitar a politomia como natural, ele vai continuar seguindo a sua árvore naturalmente com essa politomia, só que é óbvio que a politomia não é normal em cladística filogenética. O normal é a dicotomia, e a dicotomia é o desejável por qualquer um que queira fazer uma árvore cladística filogenética. Entendeu? Agora eu quero deixar claro que para mim é muito fácil falar dessa forma, e talvez eu até tenha sido um pouco preconceituoso do seu ponto de vista nesse vídeo, porque eu sempre fui heterossexual. Então eu nunca tive em nenhum momento da minha vida atração por pessoas do mesmo sexo, então talvez seja muito fácil para mim falar dessa forma. Eu não sei o que é ser homossexual, e isso eu tenho que concordar. Talvez se na minha puberdade eu tivesse tido uma libido homossexual, eu pensasse diferente. Talvez você que é homossexual pense diferente. E eu peço que respeite a minha opinião, tá? Como eu falei aqui, depois das constatações entrou a minha opinião, e agora até o final do vídeo eu tô vindo com a minha opinião, tá? Eu só peço que você respeite a minha opinião. Discorde? Beleza, mas respeite. Eu respeito vocês, eu espero que vocês nos respeitem também. Sem querer impor nada, sem querer dispor de privilégios, sem querer interferir na religião dos outros. Vocês como homossexuais, nós como heterossexuais, todos vivendo no mesmo mundo, da mesma forma, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, assim como hoje nós vivemos diversas raças, diversas nacionalidades. É claro que ainda existe preconceito com relação a raças e nacionalidades, mas é um preconceito bem pequeno hoje em dia, né? Já foi muito maior. Espero que um dia possa ser assim com héteros e homossexuais, que ambos se respeitem e que a gente tenha um preconceito muito reduzido de ambas as partes, tá? Essa é a minha visão, eu espero que seja assim. Então, homossexualidade é natural, não é normal por cobertura da norma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vou pedir para você deixar aqui embaixo o seu like. Se você não gostou, pode dar dislike tranquilo. Se você discordou do meu ponto de vista, pode deixar aqui nos comentários aonde você discordou e por que motivo você acha que eu estou errado. E se eu achar que faz sentido a sua argumentação, se eu achar que eu devo, eu vou me retratar como eu sempre faço, tá, pessoal? Curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/eucristal, e vou pedir para você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal e divulgar para todos os seus amigos, tá bom, pessoal? Eu volto aqui no sábado que vem com um novo vídeo e com um novo tema.